Queridos, quando nós olhamos para reuniões como a nossa aqui, essa semana lá na empresa que eu trabalho, nós temos assim, a oportunidade de conversarmos muito sobre muitos assuntos. E vira e mexe, eu trabalho na área de orientação profissional, e vira e mexe eu converso com as pessoas e pego amizade com elas, e elas conversam comigo. E eu estava conversando com um rapaz lá, e ele estava tentando me explicar a visão que ele tem de igreja. Ele estava tentando entender pelo que ele via na TV, pelo que ele via em todos os meios que ele tinha acesso, como ele imaginava, como a ideia, a foto, a imagem que ele tinha das igrejas brasileiras. Ele não frequenta a igreja e ele tentava me dar um retrato de quem está fora da igreja. Parece que historicamente todo ser humano, uma vez ou outra, fez uma pergunta e tentou respondê-la sobre o que é, na verdade, a igreja. O que é a igreja? Por que nós estamos aqui? Para que ela serve? O que nos traz a disposição de abandonarmos a nossa casa? Você não está vendo Fantástico nesse momento, você está aqui sentado nesses bancos. Nós trazemos as nossas famílias aqui, enfrentamos a chuva, nos assentamos nos bancos, estamos aqui falando e afirmando que nós somos a igreja. O que é essa igreja? Para que ela serve? A resposta dessa pergunta vai depender de quem responde essa pergunta. Cada um tem a sua visão sobre ela, e ao longo dos séculos esse questionamento tem trazido opiniões diferentes sobre a igreja. Muitos grandes teólogos, grandes e pequenos, leigos e sábios, responderam essa pergunta. De forma geral, se você pegasse os nossos grandes bons teólogos, eles concordam que a igreja você poderia identificá-la como genuína, se ela tivesse lá a pregação da palavra, a palavra genuína do Senhor, se ela tivesse lá sacramentos, ceia, batismo, e se ela tivesse lá disciplina, a correção que a Bíblia trata. Alguns teólogos modernos apontam a igreja, e Calvino se junta com eles na igreja nesse molde. Se você tivesse essas três características, ela seria uma igreja de cristã. Mas quando você vai para o meio da sociedade, muito se discute, na verdade, sobre o que é a igreja, para que ela serve. E novamente nós voltamos à boa teologia, e você vai perceber que a opinião dos grandes teólogos destoam dos leigos que a falam sobre a igreja. Para um grande bom teólogo, principalmente os de linha reformada, quando eles falam da visão de mundo e apontam a finalidade da igreja, eles entendem que a função principal dela é a exposição do Evangelho, é trazer o Evangelho ao mundo, mas com uma função específica. Nós estamos num mundo onde o mundo ele tende a ser pior, ele tende a acabar, ele tende a ficar ruim. O Senhor Jesus nos falou sobre isso repetidas vezes nas Escrituras, e nós sabemos que nós não conseguiremos nunca salvar o mundo. Ninguém tem o poder, nem mesmo a igreja, de evitar que o mundo entre em ruínas daqui a alguns tempos, no dia específico tratado sobre o Senhor. A função da igreja específica, quando ela traz o Evangelho ao mundo, é retardar o apodrecimento do mundo. Mas ela não tem como evitar que o mundo apodreça. O Senhor Jesus, falando sobre isso, ele usava o exemplo de que nós somos o sal da terra. E quando você coloca o sal na carne, você prolonga a vida da carne, mas você não consegue impedir de verdade que ela um dia vá se estragar. Essa é a função da igreja. Quando você avança nesse sentido e você começa a falar agora sobre a igreja no meio popular e na sociedade que nós estamos inseridos, você vai perceber que existem pessoas que protegem a igreja, aqueles que defendem ela, que reconhecem nela uma importância, e existem aqueles que denigrem a igreja, contrários a ela. Aqueles que olham para ela e não entendem porque nós nos reunimos domingo após domingo, quarta após quarta, a cada reunião de oração em nossas casas, e lemos as Escrituras e conhecemos um pouco mais sobre Deus. É bastante interessante porque na hora que você olha para tudo isso e você consegue analisar, você vai perceber que os críticos da igreja, eles não vão necessariamente falar de uma visão de dentro da igreja, mas uma visão externa à igreja. E eles vão falar lá sobre os mercadores da fé, aqueles que hoje afloram um após outro nas televisões e exploram a fé daqueles ingênuos a nível de Escritura.
Eles vão falar sobre a corrupção que avança, sobre as instituições que não possuem as características tratadas aqui anteriormente, daquelas instituições que não são consideradas igreja verdadeira, mas que corrompem a fé de muitos, de milhões e milhões ao longo do globo terrestre. É essa a visão. As pessoas de fora da igreja olham para a igreja e eles entendem a igreja como uma fábrica de seres ignorantes, que não possuem conhecimento, que são alheios a conhecimento científico. Aqueles que olham e entendem, e de tal forma eles acham que se nós estudarmos um pouco mais, abandonaremos a fé. Tamanha ignorância que tem a nosso respeito. Um dia eu pensei assim. Um dia eu pensei que vocês acreditavam em contos de fadas, que quem lia a Bíblia era simplesmente alguém que cria em contos de fadas, que não tinha como isso acontecer. Eu fiz parte desse mundo um dia, você talvez também. E essa noite eu queria pedir desculpas a você, porque um dia eu olhei para a igreja e eu achava que, para mim ser racional, eu não podia aceitar que Deus era Deus. Eu queria pedir desculpas para você que é a igreja, porque um dia eu ousei pensar que a fé cristã era contrária ao conhecimento científico. E eu fui criado num sistema de ensino onde me ensinava que se eu fosse estudar sobre o mundo criado, eu me afastaria do Criador do mundo. Que inocência pensar assim. Eu também peço desculpas a você que é a igreja, porque um dia eu ousei medir a imagem da igreja pelo que eu via simplesmente na TV, ou pela imagem distorcida que um professor marxista me passava desde criança na escola. E me ensinou uma visão de mundo diferente, uma visão de mundo que destoa daquela que o meu Senhor veio e teve do mundo. Nós aprendemos no mundo uma visão de mundo diferente daquele que criou o mundo. E nós olhamos nessa ótica para a igreja e tentamos apontar para ela problemas assim. Mas existe ainda uma salvação para nós, porque homens como um dia eu fui, e como muitos são, e como você talvez um dia também foi, podem ser resgatados por Cristo. E hoje eu estou aqui nesse púlpito falando do Evangelho a vocês. Quando nós olhamos para tudo isso, eu penso que eu não tinha ideia de que um pastor estudava para pregar. Eu não sabia que um pastor tinha uma formação de grego e hebraico para trabalhar os originais bíblicos. Eu não sabia que um curso de teologia de um bom seminário protestante, ele tem 2 vezes mais matérias que um curso de direito. Eu não sabia disso. Eu não sabia que as maiores literaturas do mundo, a maior parte dos livros lidos são por esses pastores. Eu não sabia disso. Eu não sabia que as maiores universidades do mundo, boa parte delas surgiram do movimento cristão, por entender que o conhecimento deveria chegar a todos os homens. Eu nunca fui ensinado sobre isso na minha escola. Eu não sabia que o ensino público é fruto da reforma protestante. Eu não sabia uma série de coisas e eu achava que eu tinha uma imagem de quem era a igreja. Eu achava que eu conhecia a igreja. Hoje eu sei do tamanho da ignorância do raciocínio de outrora. Mas essa noite esse não é o nosso assunto. O problema é que essa imagem ignorante, ela é nutrida por uma série de fatores. Ela é nutrida pela incredulidade que o ser humano tem. Por isso ela sempre existirá. Sempre existirá pessoas que pensam assim, porque a incredulidade é quem nutre esse tipo de raciocínio. Sempre haverá pensamentos assim, porque o homem, ele busca uma desculpa para justificar aquilo que ele faz. E essas desculpas sempre vão existir. Então essa visão distorcida para com a igreja sempre existirá também. Mas em último ponto, é o nosso assunto essa noite, essa visão distorcida da igreja, essa visão ignorante sobre ela sempre existirá, porque sempre existiu, provavelmente sempre existirá aqueles que distorcem o que é a igreja, que distorcem o que é cristianismo, corrompem a fé, estagna, cansa as pessoas, criam religiosidade e se afastam de Cristo.
e se acham no direito de, nas televisões abertas, proclamarem que são igreja e levarem agora uma visão distorcida do reino àqueles que ainda não o conhecem. E para falar sobre o que é igreja, eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus 21, a partir do versículo 12. Mateus 21, a partir do versículo 12. Mateus 21, versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e lhe perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Só até aí. Ore a Deus e peça que Deus tenha misericórdia de nós e nos exponha a verdade dele em nossos corações e mentes. Senhor Deus, obrigado, porque por mais um dia nós somos igreja. Por mais um dia, ó Deus, nós temos a palavra em nossa frente, aberta, ó Deus, livremente. Nos permita, ó Deus, entendê-la e compreendê-la para que possamos vivê-la, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que só o Senhor pode revelá-la a nós, e assim nós cremos que essa noite é um momento oportuno para tal, porque o Senhor é quem nos trouxe aqui. Obrigado, ó Deus, por mais uma noite assim. E no Jesus nós agradecemos. Amém, ó Deus. Esse texto bastante conturbado, ele já criou algumas descaracterizações sobre Jesus, quando ele é mal interpretado. Mas para nós falarmos sobre esse texto, primeiramente é importante que nós nos sintonizemos com ele, para que nós possamos entender o contexto exato que acontece aqui. Primeiramente você tem que pensar que quando Jesus entra num templo, o culto não era como o nosso aqui. Não era bonitinho assim, limpinho assim. Nós estamos falando de uma época onde o Senhor Jesus ainda não havia sido morto e ressuscitado. O culto ainda era realizado através de sacrifícios. As pessoas, as famílias levaram sacrifícios ao Senhor no templo. E necessariamente eu queria que você imaginasse agora um ajuntamento como o nosso aqui vindo para o culto. Animais e mais animais já chegando ao templo. Pessoas comprando animais e trazendo e sendo recebidos na portaria da igreja com todos aqueles animais. O culto lá dentro, muito sangue, muito sangue, animais berrando. Era essa a ideia de um culto nessa época. Hoje é tudo bonito, né? Terno, gravata, roupa social, encostamos o carro na frente da igreja, tudo limpinho, tranquilo, luz branca. Não era assim. Um outro detalhe que também vale ser lembrado é que o templo não é como nós imaginamos muitas vezes. O templo ele não era simplesmente um salão onde você entrava. O templo ele possuía salões diferentes, havia um salão específico, onde era conduzido necessariamente os sacrifícios e o culto. Ali só judeus entravam. Só judeus entravam. Mas havia também um salão anterior a esse, provavelmente o maior deles. E esse salão, ele era aonde todas as pessoas tinham acesso. Não precisaria ser judeu para estar lá. É nesse salão onde Cristo está. É nesse salão onde acontece o que nós estamos lendo aqui essa noite. Havia pessoas das mais diversas possíveis nesse salão. E Cristo chega, olha para aquilo, fica indignado e expulsa todos de lá. Essa é a visão tratada no texto. Vale contextualizar aqui também, te explicar por que tinha tanta venda assim no salão. Nós não vemos isso hoje em dia, então fica meio estranho para nós, não é verdade? Mas eu queria que você lembrasse como era a cidade da época.
existia um templo. Os judeus vinham de várias partes do mundo para lá. Não tinha como eles trazerem o animal do sacrifício, muitas vezes da terra que eles vinham lá longe. Então eles tinham que chegar naquela cidade e adquirir lá o animal que seria sacrificado. Por isso o comércio. O que eu estou dizendo para você é que o comércio que Cristo expulsou do templo aqui, ele era importante para que a lei mosaica fosse cumprida. Um judeu precisaria de ter aqueles animais à venda para que ele pudesse adquiri-lo e sacrificar ao seu Deus. Mas o texto também falou de cambistas aqui, né? Os cambistas aqui, na verdade, entenda por favor, existem pessoas de vários lugares do mundo, é uma espécie de câmbio moderno. Esses cambistas sentavam em suas mesas, várias moedas, apenas uma moeda era aceita no templo, então eles pegavam as moedas de outros povos que vinham com os judeus e trocavam nessas moedas aceitas no templo. Também era necessário, também era importante. O que eu estou dizendo para você é que o comércio em si dos animais, a própria troca de moeda que os cambistas interligavam ali com o povo, não era nada assombroso ou ilegal, ou imoral, ou errado, ou pecado. Cristo não está contra a venda dos animais para o sacrifício. A lei mosaica funcionava nesse sistema que era necessário para que ela fosse assim realizada ali. Se não era o lugar que estava sendo feito, porque não era o lugar do culto, se não era o local, se não eram as vendas, se não era a troca de moedas, por que Cristo se indigna? Por que tamanho furor? Quando você vai para a história e você começa a analisar como funcionava essa época, aí fica mais fácil nós entendermos. Essa época era uma época de grande corrupção. Esse sistema da troca de animais, da troca de moedas, da venda de animais, ele estava corrompido. Absurdamente corrompido. Os sacerdotes lá dentro do templo começavam a selecionar os animais que seriam aceitos. Se não fosse de dentro do templo, eles não aceitavam os animais. Você era obrigado a comprar daquele indivíduo específico na entrada do templo. Quando você falava de moedas, muitas vezes os pobres eram lesados porque eles tinham que trocar o dinheiro e os cambistas, ou aqueles que estavam ali intercambiando as moedas, eles exploravam os pobres e eles não tinham como ofertar ao Senhor no templo. Havia se criado um círculo vicioso, de tal forma que o templo já não era acessível a qualquer pessoa, e todo o sistema religioso criado para interligar o povo a Deus estava servindo agora para que o povo fosse usurpado, roubado. O sistema estava corrompido. Corromperam a fé. Quando você olha assim agora, você entende a indignação do nosso Senhor. Cristo, ele olha para todo esse contexto de corrupção da lei mosaica e ele fica indignado. E ele simplesmente entra na recepção do templo, como se fosse a nossa recepção ali na igreja, e retira as pessoas de lá. Isso está errado. Não é para isso que o templo foi criado, e a lei não existe dessa forma. Dê uma olhadinha, por favor, no versículo 12, e você vai perceber que com muita veemência que o Senhor Jesus, ele não aceita mercadores da fé na sua igreja. O dono da igreja expulsa mercadores da fé da sua igreja. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ele vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Perceba que o Senhor que expulsou os vendedores do templo era o mesmo Senhor que se assentava com leprosos, que conversava com aqueles excluídos da sociedade, com aquela parcela da população onde ninguém queria se relacionar com ela. O mesmo Senhor que se relacionava com essa parcela da população expulsa as pessoas do templo. Talvez nós nunca vimos, durante toda a história, o relato escriturístico sobre o Senhor Jesus, tamanho furor de Cristo. Nunca foi narrado nada assim. Como pode o Senhor Jesus, aquele que sempre com palavras brandas ou duras, mas a sua forma específica e inteligente de dizer, se relacionava com todas as pessoas onde ninguém sequer aceitava se relacionar. Mas Cristo, vendo aquela situação, ele fez o que era adequado de acordo com aquela situação. E ele simplesmente
expulsa as pessoas da portaria do templo. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, Ele não comunga, Ele é veementemente contra, Ele não tolera aquele que corrompe a fé das pessoas. A corrupção da fé é algo grave, absurdamente grave, porque você está mexendo com a identidade do Senhor Deus, você está mexendo com os artifícios criados por Deus para interligar o homem a Ele. A corrupção religiosa, ela é inaceitável perante Deus. Ela não pode ser aceita na igreja de Deus, porque Deus não a aceita. Deus retira da sua igreja aqueles que se envolvem a tal ponto com essa corrupção. Nós estamos numa época onde as pessoas estão invadindo as igrejas em troca de benesses financeiras, de mantimentos, em trocas do carro do ano, do melhor emprego. Queridos, o Senhor Jesus não comunga, não se relaciona com aqueles que mercadejam a fé. Não existe essa relação do homem baseada naquilo que ele tem. Bens não é uma promessa do Senhor Jesus para aqueles que o servem. Isso nunca foi dito. Aquele que tem a ousadia de chegar num templo do Senhor, diante do Senhor, Criador de tudo que existe, e exigir dele coisas e dar uma listinha, como se o Senhor, Criador de tudo que existe, fosse obrigado a cumprir a nossa lista de desejos. Quem faz isso não conhece a Deus. O Senhor Deus não é obrigado a dar nada para os seus filhos caídos. Deus é Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele, não o contrário. O Senhor Jesus nunca aceitou ser tratado como um Aladim. Nós estamos tratando Deus como o gênio da lâmpada, onde a partir do momento que você fala o nome dele, você tem direito a desejos. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus onde nunca alguém conseguiu olhar para a sua face, onde ninguém nunca ficou em pé diante dele. Aquele que não depende em nada da sua criação, ele simplesmente sempre existiu e sempre existirá. Aquele onde a sua criação depende dele e nunca o contrário. E esse homem ínfimo, pecador miserável, tem a ousadia de se chegar num templo do Senhor, mercadejar a fé e tratar Deus como um dos seus sócios, ou como um servo seu. Isso é algo horrendo. Quando nós olhamos para essa expressão onde Jesus expulsou essas pessoas, muito se diz sobre ela, mas a Bíblia pouco fala exatamente sobre ela. Nenhum tradutor que se conheça como bom ou como reconhecido, ele tem a coragem de falar alguma coisa sobre agressão ou nada nesse sentido. O texto, ele se reserva o direito de falar que as pessoas foram retiradas do templo. Ele não fala exatamente a forma que foram retiradas. Mas perceba, por favor, que nós temos um lado aqui que nós não costumamos olhar muito, né? Quem que Jesus retirou do templo? Quem ele expulsou de lá? Nós sempre, em nossa época, voltamos os nossos olhos para aqueles que vendem a fé, para aqueles que iniciam um ciclo vicioso de corrupção. Só que se você olhar bem, o texto fala que o Senhor Jesus, entrando no templo, expulsou todos os que vendiam, mas também os que compravam. O Senhor Jesus não tirou simplesmente os que vendiam. Ele retirou todos aqueles que estavam comprando, está chegando diante de Deus e participando desse ciclo vicioso. Se você um dia achar que você pode participar disso, ou comungar com isso, e você pode participar e desejar algo assim, ou buscar algo assim, ou ensinar algo assim, achando que a culpa é simplesmente daquele que está à frente e fala, não é verdade.
O Senhor Jesus expulsou também aqueles que vieram ao templo atrás disso. O que eu estou dizendo para você, e que é bastante sério, é que a igreja de Deus, ela possui algumas características. Ela possui algumas características. E se a casa é de Deus, quem dita as características da casa de Deus só pode ser o próprio Deus. Você jamais aceitaria alguém chegar na sua casa e modificá-la, não é verdade? Ela é a sua casa. Ela é a sua propriedade. Nenhum de nós tem o direito de chegarmos na casa do Senhor e traçar regras, e mudar atitudes, e mudar comportamentos aqui. A casa não é nossa, a casa é de Deus. E estava escrito que a casa do Senhor seria uma casa de oração. Uma casa de oração. Mas o Senhor Jesus não encontrou isso lá. O que me espanta e me assusta é pensar se Deus encontraria isso na nossa casa, né? Na casa dele hoje, em nossa época, onde nós estamos, na igreja brasileira. Nós temos realmente uma casa de oração. Quando você fala que é a casa de oração, o que tem a ver com isso? Como seria uma casa voltada para a oração? O que significa a oração de um servo para com o seu Senhor? Eu queria lembrar para você que no local onde você se junta com Deus, onde você ora a Deus, está implícito ali que quem manda é Deus, que você busca a vontade dEle, que é onde você vai lá e se expõe, é onde você se ajoelha, é onde você reconhece quem Deus é onde o homem se coloca no seu lugar e coloca Deus no lugar dele, é onde o homem entende quem é, porque ele se aproxima de Deus, é onde o homem, através de Cristo Jesus, se ajoelha nos bancos ou no chão da sua igreja, e ele busca agora a vontade do seu Deus. Quando você busca a vontade de Deus, é um reconhecimento pessoal de que a sua vontade está abaixo da vontade do seu Senhor. Isso é uma casa de oração. A nossa igreja tem que ser assim. Quando nós adentramos por aquela porta, nós temos que entender que a vontade que predomina aqui não é a nossa. Nós estamos aqui para buscar a vontade do Senhor da casa. E o Senhor da casa possui todo um perfil, uma personalidade, exigências diversas. E nós estamos aqui para entender como o nosso Senhor pensa. Como que nós podemos servi-lo? Como que nós podemos fazer para estar de acordo com a sua vontade? Aquele velho dilema da reforma, onde a oração pode mudar tudo menos Deus é genuíno. A oração muda tudo menos Deus. É no sentido de que conforme você ora, a sua vontade ela vai ficando pareada à vontade de Deus. E de vez em quando Deus fala não para você. Ele lembra você de que quem é Deus é Ele. Nós pedimos tudo a Deus. Quando você pede, você pode ter duas respostas, ou três, como você quer dizer, sim ou não, ou ainda não. Só que se você um dia fizer uma solicitação a Deus, como é feita hoje, exigindo algo de Deus, você não está pedindo, você está ordenando, e naquele momento você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Você não entendeu quem Deus é. Oração não é isso. Oração é me colocar debaixo do meu Senhor, é entender quem eu sou, me submeter a Ele, é me ajoelhar no sentido de que eu estou me humilhando ali e entendendo a minha pequenez, a minha insignificância como homem em si. Eu queria lembrar você de que todo o valor que nós temos, ele vem do amor que Deus tem para conosco e não o contrário. Deus não nos ama porque nós somos bons, ou porque nós temos algum valor em algo, mas todo o valor que nós temos, ele é obtido pelo amor que Deus nos dá sem merecimento nosso. Nós estamos aqui na casa de quem nos salvou, seguindo as regras do dono da casa. Seguindo a regra do dono da casa. Mas o texto anda, né? Dá uma olhadinha no versículo 14, por favor. Depois disso tudo, as pessoas já estavam dispersas da casa. Aí agora o autor ele faz um comentário interessante. Ele fala assim: olha, vieram a ele no templo cegos e coxos
e eles os curou. Tenta imaginar a visão do Senhor sobre o templo. Ele expulsa aqueles que não deveriam estar naquele lugar. E em seguida chega-se uma multidão que aqui não fala o tamanho dela. Fala-se simplesmente que era mais de algumas pessoas. Fala de algumas características delas, então deveria ser um pequeno grupo ou uma pequena multidão de pessoas. E quem olhou viu características assim neles. O Senhor Jesus recebe essas pessoas. E o que você percebe com isso? O Senhor Jesus não estava preocupado com quantas pessoas estavam no templo. Ele não estava preocupado se o templo ficaria vazio. Ele não estava preocupado se, quando ele expulsasse as pessoas, se eles voltariam um dia para o salão de novo, da forma correta. A casa do Senhor, ela é um lugar de se fazer o que é certo. Ela é um lugar de se fazer o que é certo. Igreja séria não faz coisas pensando em números. Ela realiza simplesmente a vontade do seu Deus, como Cristo fez. Faça o que é certo na casa do Senhor. Quem virá, quem permanecerá aqui, é o Senhor quem determina. Perceba, por favor, que nós não somos obrigados, como igreja, a aceitar tudo o que existe. O que é errado, estando aqui dentro ou lá fora. Como nós temos agido? Perceba que Cristo não expulsou todas as pessoas. Cristo tirou da sua igreja, Cristo tirou de perto dele, Cristo tirou da presença do Pai aqueles que estavam na presença do Pai com a motivação equivocada. Com a motivação equivocada. E mais uma vez você percebe aqui o que vem acontecendo desde a queda do homem lá em Gênesis, onde o homem pega aquilo que é bom e corrompe. A profissão de vender animais era justa, necessária, importante. Trocar as moedas também. Só que o homem pegou algo justo por mais uma vez e corrompeu. Essa é a máxima do homem. Nós pegamos tudo aquilo que Deus cria, que é bom, e corrompemos e tornamos aquilo como algo ruim. Nós podemos pegar uma coisa boa como a igreja é boa. Nós podemos pegar algo tão bom como a lei é tão boa assim, e podemos corromper a lei. E nós podemos corromper a igreja. Só que isso não quer dizer que a igreja vai deixar de ser algo bom. E isso não quer dizer que a lei vai ser ruim. Percebe isso? Eles corromperam a lei. Mas a lei nunca deixou de ser boa porque alguns a corromperam. O que eu estou dizendo para você é que nós não podemos desprestigiar o valor que a igreja tem por causa do erro daqueles que justificam que são a igreja. A igreja é algo muito bom, ainda que alguns a corrompam. A lei é algo majestosamente importante para nós, ainda que alguns a corrompam. No versículo 15 e 16, agora nós vamos para aquela parte que Jesus sempre passou, em todo o seu ministério. Sempre que Jesus fazia algo bom, aparecia esse tipo de comentário aqui. Mas, vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Quando você faz algo bom, não quer dizer que você vai ser reconhecido por isso. Grave isso. Sempre que você adentrar na igreja do Senhor e você fizer algo bom, não quer dizer que você vai ser elogiado por isso. Não quer dizer que os elogios que você espera ganhar vão ser recebidos. O Senhor Jesus sempre fez o que é bom. Mas você sempre viu ferozes, opositores. Grandes críticos. Se você entrar na igreja do Senhor com a motivação errada, você cai. Grave isso que eu estou te falando.
Se você se sentar nesses bancos com a motivação errada, você vai cair. Nós que servimos a Deus, nós não nos preocupamos com elogios. Nós nos preocupamos com a vontade do nosso Senhor. Cristo Jesus aqui, Ele saberia que daria polêmica. Ele sabia dos problemas que geraria aquela atitude. Mas a preocupação dele era simplesmente ter a vontade do Pai cumprida. E essa deve ser a nossa vontade. Sempre que você se relacionar com a igreja, sempre que você aceitar um convite do Senhor Jesus para trabalhar na sua obra, em qualquer função que seja, esteja pronto para as críticas. Por melhor que você seja, por mais bom que pareça ser aquilo que você fez, se a sua motivação for reconhecimento humano, você vai cair. Você vai tropeçar. Porque a motivação daquilo que você está fazendo está errada. Nós precisamos nos contentar em servir a Deus simplesmente pelo título de servos dEle. É isso que nós estamos buscando em Deus. Sermos servos autênticos do nosso Senhor. Errou a motivação, você cai. Nós cristãos, nós andamos sempre assim numa linha muito tênue entre o certo e o errado, entre o acertar e o errar. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo para você. Sempre que você faz algo, por melhor que aquele algo seja, a sua motivação muitas vezes é o que determina se aquilo é bom ou não. Se você amanhã decidisse andar na rua, nunca mais passando o limite de velocidade, você agora vai cumprir tudo que a sinalização fala, você vai ser o motorista mais exemplar do mundo. Você vai ser tido por careta, você não vai mais ficar buzinando para ninguém, você vai fazer tudo aquilo que ninguém faz. Aí um dia alguém chega e pergunta para você, por que você faz isso? Se você falar assim, olha, eu faço isso é porque eu sou um cristão e eu tenho que tentar dar testemunho da minha vida. Parabéns, você acertou. A motivação está correta. Mas se você faz exatamente a mesma coisa, buscando ser reconhecido pelos homens, e achando que vai ganhar assim frutos com Deus por isso, porque você passa a ser bom a partir de agora, você perdeu. Mas perceba que a atitude é a mesma. Não existe diferença no que está sendo feito, mas existe diferença na motivação que me faz fazer aquilo. É o que acontecia aqui. Eram todas as funções dignas e justas e criadas de forma adequada, mas elas foram corrompidas e a motivação agora estava de forma destrutiva, acabando com a motivação que aquilo tudo foi criado. O que eu estou dizendo para você, na verdade, é que a sua fé tem que ser genuína, a sua motivação tem que ser saudável, você tem que entender quem é você e quem é Deus. Quando eu entendo isso, eu entendo como que eu me relaciono melhor com Deus, e eu entendo a motivação que está me guiando para fazer o que eu faço. Lembre-se disso, você pode fazer a mesma coisa, mas se você errar na motivação, está errado. Você perdeu. Você se esqueceu do fundamento, daquilo que nos faz ser servos, que é simplesmente a glorificação do nome daquele que eu sirvo. Quando olho para um texto dessa complexidade, o que eu poderia entender com tudo isso, né? Eu teria que entender que a igreja, embora nós falamos que a nossa igreja, ela não é nossa. Eu amo isso aqui, eu gosto muito da igreja. Mas eu sei que a minha natureza me aponta para fora disso. Eu creio que você é assim também, porque todos nós somos seres humanos. Mas nós temos que nos lembrar que a igreja possui um dono. Ele se chama Jesus Cristo. O dono da igreja, ele exige algumas coisas por a igreja ser dele. Ele tem regras, ele exige algum comportamento. Ele não aceita que o papel de dono da casa seja retirado dele. Ele não aceita que alguém se achegue em sua casa e retire dele o título de dono da casa. O Senhor Jesus, ele estabeleceu a forma que a igreja será conduzida. O dono da igreja, ele estabeleceu a forma que nós devemos lidar com a igreja.
Nós temos um grande privilégio de estarmos na igreja de Cristo, servindo a Ele, aprendendo sobre Deus. Só que nós temos que nos lembrar da nossa verdadeira essência na nossa vida, que é levar o Evangelho e servir a Cristo, e ter a motivação correta em tudo aquilo que fazemos, e jamais, de forma alguma, tratar a Deus como alguém que nós podemos mercadejar a fé com Ele. O preço que Deus pagou foi muito alto. Você não consegue pagar de volta. Aceite isso. Se coloque no seu lugar de homem, se coloque no seu lugar de ser humano e entenda quem é o Senhor da igreja. E resumindo tudo e fechando esse sermão dessa noite, eu queria lembrar para aqueles que ainda não são membros de igreja, não conhecem igreja, que igreja tem problemas. Que embora todo mundo fale mal de igreja, igreja é bom demais. É muito bom. E quem está aqui dentro, e quem é ativo na igreja, e quem vive genuinamente, quem realmente é igreja, você pode perguntar, ele vai te falar que não existe nada, nenhum problema que exista aqui dentro, que torne a nossa convivência aqui, a nossa estadia aqui, menos gostosa e menos aconchegante. Se existe um lugar no mundo para que você esteja, que vale a pena você estar na igreja. Aonde tiver seres humanos, nós teremos problemas, é verdade. Estamos aqui em obras, né? Estamos sendo reformados. Nós somos pecadores, seguindo alguém que não é pecador, nós erramos. Nós estamos aqui como seres caídos, fazendo um papel divino da igreja. Só que existe algo lá fora pior que aqui. Não existe nada aqui que perca ou que vale a pena você sair daqui. Não existe nada lá fora do mundo, fora da igreja, que dá para você alguma vantagem em estar lá. O pior lugar do mundo para você estar é onde Deus não quer que você esteja. E você pode ter certeza, se tem um lugar que você tem que estar, é na casa de Deus, com Deus. Amém? Irmãos, talvez nunca teve uma época onde a igreja está sendo tão distorcida, talvez pela grande tecnologia de hoje. Nós que somos igreja, temos o papel, a obrigação de mostrar para as pessoas que não conhecem a igreja e que conhecem o que é a igreja de fora para dentro e que não sabem o que é viver na igreja. Temos a obrigação de mostrar o tanto que isso é diferente daquilo que passa na TV. Não é verdade? Vamos ficar de pé para encerrar? Vamos orar?